Então, boa noite a todos. Mais uma vez aqui nas quartas-feiras, com muito prazer, com muita vontade, né, de aprender cada vez mais. Vamos abrir nossos corações, nos colocar em sintonia com a espiritualidade, pedindo, Pai de amantíssima bondade, esteja aí conosco nessa noite, junto ao conselheiro e toda a sua mentoria, ajudando-nos a abrir nossa mente, nosso coração para acolhermos as suas palavras, hoje pedindo muita luz, muito discernimento, muita harmonia e equilíbrio e muita sabedoria para o nosso irmão Leonardo, responsável da página de hoje, que tudo possa correr conforme a sua divina vontade, ó Pai. E assim, te pedimos permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Então, Leonardo, você pode ficar à vontade quando você quiser começar. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, muita paz para cada um dos nossos lares, aqueles que estão agora ao vivo, né, assistindo agora, e aqueles que vão assistir posteriormente essa live aqui pelo YouTube da nossa casa. Hoje nós vamos ver do livro, estamos seguindo o livro Pontos e Contos, de Humberto Campos, e nós estamos hoje na lição 4, intitulada A Inserção Prática. Eu vou fazer a leitura, acompanhando aí o PowerPoint, depois vamos fazer duas colocações, porque o texto é autoexplicativo, né? É um conto que se explica por ele mesmo, né? Então, vamos lá. A situação do grupo doutrinário apresentava normalidades significativas. Desentendiam-se os companheiros entre si. Esquecendo obrigações respeitáveis, confiavam-se a críticas acerbas, acentuavam-se as hostilidades, mal disfarçadas de cisânia. Esse vai ser um termo que nós vamos abordar com Joana de Ângeles mais à frente, cisânia. Orientadas pela incompreensão. Ninguém lembrava daquele humilde e divino servidor que lavara os pés dos próprios companheiros. Essa é uma outra observação feita por Amélia Rodrigues, que nós vamos abordar também no final da nossa leitura. Há um momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Cada aprendiz da comunidade chamava a si a posição de comando e o direito de julgar asperamente. Debalde, os mentores espirituais da casa convidavam a ponderação e o entendimento. Deixa eu só minimizar aqui uma coisa. Os operários, entendimento recíproco, os operários descuidados recebiam-lhe as palavras, sem maior atenção pelas advertências educativas. É que Cláudio e Elias, os dois abnegados, diretores invisíveis do grupamento, não se inclinavam a exortações contundentes. Entre os desencarnados de nobre estirpe, há também fidalguia, cavalheirismo e gentileza, e, na opinião deles, não deviam tratar os irmãos de trabalho como se fossem crianças inconsequentes. Enfim, eles não davam puxão de orelha, né? Não davam mensagens ostensivas. Vamos ver o que é que eles resolveram fazer. Certa noite, em que as vibrações antagônicas se fizeram mais fortes, anulando os melhores esforços no campo da espiritualidade edificante, Elias dirigiu-se a Cláudio, sugerindo, esperançoso: creio, de grande eficácia, a visita de alguns sofredores ao núcleo dos nossos amigos encarnados. Poderiam assim observar de perto os efeitos escuros da vaidade e da indisciplina. Amanhã teremos sessão prática, de há muito tempo esperada, e admito a oportunidade de semelhante lição. Excelente medida, exclamou o colega satisfeito. Não seria razoável recordar obrigações comuns de modo direto,
a cooperadores nossos que estudam o Evangelho todos os dias. Afinal de contas, não obstante mergulhados na carne, possuem tantos deveres para com Jesus quanto nós. E, se já receberem inúmeras mensagens sobre as necessidades de ordem e concurso fraterno, como insistir com eles no serviço a fazer? O alvitre é, portanto, providencial. Traremos à reunião alguns infelizes desviados da reta conduta. Observando-lhes os padecimentos, é provável que sintam a lição, com segurança, tornando-o aos rumos legítimos. Com efeito, na noite imediata, duas entidades perturbadoras foram trazidas à sessão. Mais de 30 frequentadores passaram a ouvir a palestra dolorosa. O doutrinador, Silvério Matoso, fazia paciente esforço para acalmar os desventurados, que choravam ruidosamente através das organizações mediúnicas. Desgraçado de mim, comentava um deles, sou um réprobo, amaldiçoado de todos. Onde o meu equilíbrio? Perdi tudo. Não tenho recursos para a locomoção quanto antigamente. Vivo no seio de tempestades sem bonança. Enquanto as lágrimas lhe corriam copiosas da face, clamava o outro. Que será de mim, relegado às trevas? Para onde se foram os miseráveis que me atacam? Me atacaram ao poste do martírio. Me ataram ao poste do martírio. Maldito seja! Acostumados à doutrinação, Matoso dizia fraternalmente: Meus amigos, abstemos de desesperação e da revolta. Confiemos no divino poder. Inspirado diretamente por Elias, o benfeitor espiritual, que se esforçava intensamente por gravar a lição da hora, prosseguia enérgico. Viveis presentemente as realidades da alma. Notaste agora que o relaxamento interior no mundo ocasiona grandes males? Desditosos todos aqueles que conhecem o bem e não o praticam. Desventurados e rebeldes, os hipócritas, os indiferentes, porque a morte do corpo revela a verdade pura, e as almas transviadas não encontram senão abismos e trevas, lágrimas e tormentos. Jesus, porém, é a fonte inesgotável das bênçãos de paz renovadora. Tende calma e esperança. Sou, todavia, um infame, soluçava uma das entidades comunicantes, repetidamente. Escutei palavras da fé santificante e do bem salvador, mas nunca cedi a ninguém. Quis viver nas minhas fraquezas, alimentar e defendê-las com todas as forças. Nunca ponderei intimamente. Quanto às realidades eternas, ao alcance do meu coração, fluíam ensinamentos e socorros de toda sorte. Fui muitas vezes convidado ao Evangelho do Cristo. Entretanto, zombei de todas as oportunidades de renovação espiritual. Considerava meus melhores amigos, no capítulo da região, tão egoístas e mentirosos quanto eu mesmo. Agora, quantas lágrimas devo chorar? E eu que desprezei a paz divina e preferi as vibrações infernais. E eu? Exclamava o mais revoltado. Poderá haver trevas mais densas que as minhas? Haverá dor maior que esta a devastar-me? Sinto-me desequilibrado, sem direção, um náufrago perdido no abismo. É mais feliz que eu. Rodeiam-me quadros de horror. Experimento fogo e gelo ao mesmo tempo. Podereis, acaso, compreender-me, a mim que penetrei o vale fundo da desgraça? Matoso, porém, orientado espiritualmente por Elias, interferiu solícito. Ouvidai, meus irmãos, as algemas da vida material e ligai-vos ao Senhor pelo coração.
É indispensável extirpar a raiz dos enganos adquiridos na Terra. A vida não se resume a impressões físicas, a fantasia corporal. É vibração da eternidade, da divina eternidade. Acalmai os sentimentos em desequilíbrio para recolherdes a dádiva dos conhecimentos superiores. Esquecei o mal, tornai ao caminho reto. Atravessais agora a zona escura das consequências do erro. É necessário renovar as próprias forças, a fim de reacenderes a lâmpada da fé. Assim, Matoso, devagarinho, convenceu as pobres almas desiludidas e desesperadas. Exaltou a necessidade de disciplina, com a desistência do egoísmo e da vaidade, azorragando os maus costumes e os vícios vulgares. Em determinando a longa palestra, terminado a longa palestra, ambos os comunicantes se revelaram diferentes. Despediram-se, revestidos de coragem, esperança e bom ânimo. A assembleia de ouvintes encarnados mantinha-se sobre forte impressão e, entre os invisíveis, Elias e Cláudio aguardavam ansiosos a colheita dos ensinamentos. Teriam os circunstantes compreendido que as lições se destinavam a eles mesmos? Que ainda se encontravam na carne com sublimes oportunidades em mão? Guardariam as experiências ouvidas? Ponderariam sobre as lutas que aguardam os rixosos e imprevidentes além do túmulo? Modificariam as diretrizes? Ambos os orientadores, benevolentes e sábios, esperavam a manifestação dos amigos por identificarem o aproveitamento havido quanto a senhora Costa quebrou o silêncio, murmurando: Viram vocês quanta dureza e intransigência? Comentou o velho Silva Torres. Pregam eles numerosas peças neste mundo para chorarem no outro. E nós, os médios, acrescentou Dona Sigismunda Fernandes, devemos suportar semelhantes espíritos como se fôssemos caixas de pancada. Esses infelizes não chegaram a ser identificados, observou Alberto Lima, um dos companheiros mais entusiastas do núcleo. E foi pena. Pareciam muito cultos e, sobremaneira, versados em matéria religiosa. Notei, porém, aduziu outro confrade, que se não for a palavra convincente do Matoso, teríamos sofrido desastre. Tenho a ideia de que tratamos com entidades não somente sofredoras, mas igualmente perversas. E o próprio doutrinador da casa, que recebera a inspiração brilhante de Elias, partilhando a conversação, afiançou contente. Em suma, estou satisfeito. Guardo a convicção que esses desventurados integram a falange perturbadora que me persegue no lar. Elias e Cláudio, invisíveis ao raio de observação comum, entreolhavam-se com indizível desapontamentos. Os companheiros encarnados mantinham-se prontos para o comentário cintilante e vivo. Qualificavam as comunicantes, queixavam-se dos sacrifícios a que se eram obrigados por semelhantes visitas, reclamavam-lhes a ficha individual, situavam-se entre os verdugos da vida privada,
Todavia, não houve um só que entendesse a lição legítima da noite, nela reconhecendo uma advertência do alto para o reajustamento de roteiro enquanto era tempo. Ninguém percebeu que, doutrinando os espíritos, o grupo estava sendo igualmente doutrinado. Aqui termina então a nossa lição da noite de hoje. Essa última frase que nós temos aqui encerra o, o âmago do conto de hoje. A turma daquele centro não percebeu que, quando estavam doutrinando os espíritos, também estava acontecendo um trabalho para com eles, né? Não houve essa percepção que os amigos da espiritualidade queriam naquela oportunidade, porque eles estavam lutando por posições materiais dentro da casa. Nós prometemos duas observações somente, que a lição está muito clara, né? Comentários sobre o evento que aconteceu nesse centro está muito claro. Nós vamos acrescentar, quando o autor fala que eles se esqueceram que Jesus lavou o pé dos discípulos, nós vamos voltar ao livro Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo, um trechinho do livro. O mestre, por várias vezes, anunciara a paixão e acabara de dar as últimas instruções. Desvestiu a indumentária larga e, cingindo-lhe de uma toalha, tomou de uma bacia com água, acercou-se dos companheiros, começou a lavar os pés, enxugá-los com o tecido com que se atava. A suprema humildade, em excelsa lição de amor, seria a expressão final da renúncia de si mesmo. Não se davam conta os amigos daquele ensinamento ímpar. Depois vem uma narração de que Simão Pedro se revoltou, não queria deixar ele lavar o pé e tal. Bom, mais à frente diz Amélia Rodrigues. No final, Pedro até concordou, né? Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Bem, as lágrimas saltavam-lhe os olhos, e ele estua de desconhecida felicidade, sem se aperceber dos momentos que logo advir. Agora prestemos atenção nesse trecho de Amélia Rodrigues. A inesquecível mensagem do alto singular e único ergue os companheiros ao clímax da ternura, e quando Rabi volve à mesa, eles, já esquecidos da magnitude do feito, se põem a disputar a primazia de quem dentre eles é o mais amado, anelando por estar mais próximo, mais junto do seu coração. Então, a Amélia está dizendo que o que ocorreu nesse centro ocorreu também na ceia, né? Na noite da ceia, em que Jesus reúne os discípulos, lava-lhe os pés, e bastou ele sair dali e voltar à mesa, que ele já tinha esquecido daquela atitude de Jesus, e estavam disputando quem seria o melhor entre eles. Aliás, vamos nessa Páscoa pensar mais nessa passagem do que no Jesus crucificado e com uma coroa de espinhos na cabeça, sangrando. É uma, é uma lembrança oportuna, né? Já que a Páscoa está próxima.
No livro, no livro de Joana de Anjos, chamado Florações Evangélicas, na lição 35, eu já estou terminando, hein, gente? Na lição 35, o nome da lição é Cisânia. Cisânia. Isso significa um pouco de traição, um pouco de futrio, um pouco de competição, um querendo derrubar o outro, né? Então, só para nós terminarmos aqui, ele fala o seguinte: quantas vezes o amigo habitualmente fiel, em se voltando para agredir, não se encontra enfermo? Pergunta que Joana faz. Nesse momento, não há alternativa senão piedade e socorro para ele. Se desejas realmente, como apregoas, que cresça o trabalho do Cristo, não faças perniciosa distinção entre os servidores. Não sugira separatismo, não confrontes mediante opiniões que criam ciúmes ou assulam vaidades vãs pelo elogio gratuito, indiscriminado, improcedente, porque todo coração é maleável à palavra de bajulação dourada, como todo espírito é acessível à referência azeda da impiedade, ao licor embriagante da perversão. Mantém, por tua vez, o compromisso de adoção da palavra amiga e estimulante, quando da advertência gentil, a fim de que possas prosseguir seguro na diretriz do equilíbrio. Recorda que foi a cisânia dos homens que levou Jesus à cruz, através da invigilância de um companheiro enganado. Guardemos essa lição, né? Todos nós temos defeitos, né? Convivendo na casa espírita, nós até sabemos que os nossos irmãos têm defeitos. Mas olha só, vamos fazer essa pergunta: e os nossos defeitos? E as nossas falhas? Porque nós não somos nem mais nem menos, nós estamos no mesmo balaio, né? Então, não há distinção em termos de defeitos ou virtudes. E essa lição de hoje, que nós acabamos de ler, do Centro Espírita, revela também a preocupação que a espiritualidade tem com o nosso estado mental, né? Com o nosso julgamento, com a nossa crítica, né? Que às vezes nem é externada, mas está passeando no nosso pensamento. Então, é por isso que a gente tem que se é, usar a nossa vontade para toda hora perguntar: e eu? E eu também não tenho essas baixas? E eu também não tenho essas falhas? Né? Se a gente perguntar isso toda hora, a coisa vai mais macia. Que a paz de Jesus continue com todos nós, no lugar de cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estudar essa lição. Muito oportuna para mim, tá? Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Para todos nós, vamos então fazer a nossa oração final, Leonardo. Pois não. Senhor Jesus, no nosso estudo de quarta-feira, hoje, a espiritualidade nos trouxe uma advertência muito importante para cada um dos nossos corações, indicando que nós temos que ter uma responsabilidade maior com a nossa emissão de pensamento, de palavras, de opiniões, para que não possamos fazer distinção entre os nossos irmãos, para que não possamos fazer com que possam
se sentir magoados, se sentir ofendidos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos executar esses trabalhos que nos foram ofertados na casa espírita, dando o melhor de cada um de nós, para que não nos afastemos do seu mandamento maior, que é o mandamento de amor, para que sejamos gentis, para que sejamos afáveis e realmente desenvolvamos entre nós uma afetividade concreta, que irá nos acompanhar pela eternidade afora, não somente nesse ciclo do nosso centro Caravana de Conselheiro. E temos a certeza, mestre, que é isso que tu queres e que nossos mentores também desejam de cada um de nós. Assim, agradecemos a oportunidade de estudos e que nós possamos, Senhor Jesus, manter esse ambiente de paz que ora transcorre na nossa reunião, para junto dos nossos lares, dos nossos familiares. Que a tua paz esteja conosco. Graças a Deus. Acho que Leonardo congelou ali. Voltou. Muito obrigada, Leonardo, por nos trazer essa página tão preciosa de Irmão X. Do boa noite a quem não tinha visto antes, Miriam, Lívia, mais uma vez fazendo menção aqui que a gente está acolhendo, né, com muito amor e carinho os membros, né, do grupo Espírita Principiantes de Boa Vontade, mais uma vez bem-vindos, os que vão ver agora, os que virão depois. Seu Air também, boa noite, que não tinha visto antes. Boa noite, dona Valéria, e agradecer ao seu Leonardo pela linha de raciocínio e as reflexões que ficaram muito boas. Muito obrigado. Eu fiquei pensando, Leonardo, quando você estava colocando, né, muito bem, inclusive, né, trazendo Joana de Ângeles e essa questão aí, né, da quinta-feira aí da ceia, né? Mas fiquei pensando de quando Jesus fala que é preciso que a gente tire primeiro a trave do nosso olho antes de querer tirar o cisco do olho do outro, né? Isso parece que é tão comum no nosso dia a dia, né? Pelo menos eu falo por mim, porque a gente tende, né, a enxergar a falha do outro, o erro do outro, aquilo que o outro está fazendo que não está muito bem, né? Começa dentro de casa, até com os filhos, né? A gente querendo botar cabresto. E muitas vezes até a gente projeta. São os nossos próprios defeitos que a gente está vendo no outro, né? Muito obrigada. Essa página realmente é uma advertência e a gente tem muito a refletir. Quem quiser pode abrir o microfone e se colocar. Eu observei 2 pontos que ficaram muito marcantes aí para mim, né? A primeira questão é que quando ele fecha o texto, ele dizia: eles não entenderam a lição, né? Que nós temos sempre que ter em mente que a lição é para mim, o estudo é para mim, o trabalho é para que eu realize. E a gente fica sempre projetando: isso aqui, estou lendo um livro, aí aqui é para o fulano sem querer, esse estudo vai cair bem para o psicólogo. É para mim. Aquilo que vem é para mim em primeiro lugar. Se eu puder ajudar os que estão ao redor, ótimo. Mas se eu não aprender, não adianta eles saberem. Eu não soube. E eu sou a primeira pessoa que tem que saber. O segundo ponto que eu fiquei aqui pensando: como os nossos irmãos são misericordiosos conosco. E como nós somos ingratos a essa espiritualidade maior que nos ampara, nos acolhe a todo momento, que está sempre buscando um jeito de nos fazer abrir os olhos e tirar essa trave. E a gente passa por cima e a gente muitas vezes se enche assim do poder, do saber e da vaidade, do orgulho, e atropela todos eles. Eles estão o tempo todo sinalizando em pequenas coisas
Já imaginaram o trabalho que eles tiveram de pegar essas duas entidades, de trazerem, deles se colocarem, o trabalho de inspirar esse doutrinador que não aprendeu a lição? Ele acha que ele está ali para ensinar, quando ele estaria para se doutrinar primeiro? A gente tem que ser muito grato a essa mentoria que nos abraça, a esses irmãos que compram a nossa briga. Eles compram a nossa briga, quando eles fazem de tudo para que nós acertemos o nosso passo. Pensemos muito nisso. Gratidão pela noite de hoje. Dois minutos. Quem quiser pode se colocar. Que tal as meninas falarem? Podem falar, meninas. Aqui não tem certo nem errado. Mônica, Lívia. É exatamente isso. Eu estou aí, observo. Boa noite a todos. Exatamente isso. A gente aprende diariamente. Hoje foi assim para a gente beber de balde, né? Como se diz. Um estudo maravilhoso. E a gente realmente, cada vez que a gente ouve, a gente observa e tira um ensinamento novo. A gente acha que é para o outro, mas é para a gente. E a gente tem que aprender a não só ouvir, mas exercitar, né? Pegar e colocar em prática. Ouvimos hoje, temos uma semana até a próxima quarta-feira para tentar exercitar pelo menos uma vez o que aprendemos na noite de hoje. Boa noite, beijo, adorei. Temos um minutinho aí. É muito sério isso, né? Achei muito sério isso, isso que a Regina colocou, que a Mônica também enfatiza, como a lição é para eles e eles não entenderam. E isso se dá, né? Desde o tempo de Jesus, quando Jesus fala, não entenderam nada, né? E então a gente tem que trabalhar nisso, né? Abrir nosso coração, nossa mente, pedir muito essa abertura. O tempo todo. É. Né? O tempo todo. Que é muito triste isso, né? De ver, poxa, falei, ninguém entendeu nada. Então, que a gente, falta aí um minutinho, que até quarta que vem, como disse a mãe, tem uma semana aí, mas depois vai ter para a vida inteira. Até quarta, então, da semana que vem, nos encontramos aqui de novo. Mais uma vez, muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada a participação de todas. Leilinha aí dando seu. Muito obrigada a todos e até lá. Uma noite de paz para todos nós. Boa noite. Obrigado Boa pela Boa noite, vibração de guarda. todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada, noite, boa noite. Leonardo. Obrigado.